É isso aí, minha galera. Começando aqui mais um vídeo do Gustavo José Miano Brito, do Gustavo Miano, nesse dia que tá para começar daqui a pouquinho, um dia 15. Obrigado pela audiência, gostando do canal, compartilhem. Vamos fazer a leitura que eu tenho feito uma vez por semana, né, da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, né? Estamos aqui. Quem lembra do sábado, véspera de domingo de Ramos, dia do humorista? Uma coisa que eu sou também na minha veia teatral, né? Não compreendeis que é melhor para nós que morra um só homem pelo povo, para que não padeça a nação toda? Você está disposto de ser Jesus e morrer para que não padeça toda a humanidade? Eu estou. Seja em Jesus. Esse texto é de João 11:50. O humor ridiculariza a pompa, a impostura, a altivez e a hipocrisia. A.M. Greenley. Então vamos mandar uma piadinha para eles, né? Cara, certa vez, né, a professora estava na classe e perguntou para os alunos: Alunos, qual é a composição dos gases tóxicos? Um belo aluno levantou a mão e disse: Eu sei, professora, mas eu não sei explicar a composição. Eu sei que quando meu pai come feijoada, eles aparecem. Gostaram? Compartilhem e peçam para Alexa as piadinhas dela, que são algumas bem boas. Vamos ler aqui o que está escrito à tarde do dia 12. O que é o Domingo de Ramos? A celebração do Domingo de Ramos dá início à Semana Santa, na qual se faz memória da caminhada de Jesus até a cruz e a ressurreição. Montado num jumentinho, Jesus entra em Jerusalém e é aclamado pelo povo como o rei que vem em nome do Senhor, capaz de salvá-lo. A aclamação do povo, todavia, não o levou além da ação momentânea. Há um comprometimento com a boa nova anunciada por Jesus, pois este mesmo povo que o aclama, logo em seguida, na narrativa da paixão, silencia. A comunidade cristã, celebrando o Domingo de Ramos, iluminada pelo mistério pascual, é chamada a apresentar aos seus ramos a Jesus, pois, reconhecendo-o desde já como o seu Senhor, poderá ir com ele até a cruz e, experimentando o amor que dela transborda, chegar à ressurreição. Frei Robson Luiz Escudella, OFM. O e-mail do Frei, freirobson@franciscanos.org.br. Eu poderia até comentar algumas coisas aqui que eu gostaria de comentar, mas vamos lá ao dia 13. Quem quiser saber, manda embaixo aí perguntas sobre o que eu gostaria de comentar. Deixe o e-mail ou WhatsApp que eu comento em particular, para não invadir essa questão, né? No dia 13, que foi o Domingo de Ramos, quem participou da missa de Domingo de Ramos, lembre-se, eu sou estudante de teologia atualmente, a minha sexta faculdade, estou no segundo período, estou gostando muito, ciências da religião. Existem as religiões cristãs e as denominações religiosas que são chamadas. Então a gente tem que respeitar todas, né? Eu tenho até uma questão. Quem não viu ainda, vá ver o primeiro episódio da quinta temporada do The Chosen, que está nos cinemas. Eu sou um incentivador, um colaborador e, de certa forma, como Jesus que sou, que você deve ser,
o próprio Jesus. O que vocês me falam de Jesus entrando no templo com um chicote na cena? E dei um spoiler, mas não tem problema não, vocês vão adorar. Todo mundo sabe que Jesus fez um reboliço danado do templo. Gente, se eu fizer a mesma coisa, entrando numa igreja com chicote, quebrando imagens, quebrando as pessoas que estão doando, o que vai acontecer? A questão revolucionária se define pelo fato dele querer mudar o status quo daquela época, na qual os impostos eram altos, na qual existia sacrifícios. Ele veio para acabar com o sacrifício sendo o próprio sacrifício. Isso é uma coisa complexa de se entender, mas teologicamente, quando você se alimenta do corpo de Cristo, você está se alimentando do próprio Cristo. Você seria capaz de fazer esse canibalismo em lugar de um pão transubstanciado no corpo de Cristo, rasgar a pele de Cristo e colocar na boca, mastigar e comer? A comunhão é um verdadeiro canibalismo. Pensem nisso. Desafiem os seus padres, desafiem os seus bispos, desafiem o Papa sobre esse comentário e perguntem o que ele quer dizer com isso. Eu vim como Cristo novamente, como Gustavo José Meno Brito, como falei no último vídeo, a reencarnação de Buda, Siddhartha Gautama, Jesus Cristo, de Francisco Xavier, Francisco Xavier não dá, né? Tô te zoando. Quem acreditou? Cara, você morreu em 1980, eu nasci em 75. Lá. Mas eu fui a reencarnação de São Francisco de Assis. Cara, quem conhece a história dele sabe. Ele amava os animais, foi um revolucionário, começou como um cara de um exército, era rico e abandonou tudo e os pais não entenderam. Por quê? Porque ele se apaixonou pelo Cristo e virou o próprio Cristo. Por quê? Ele era a reencarnação do próprio Cristo. E esse é o entendimento. A igreja baniu a reencarnação em um concílio, mas se você entender como funcionam os processos reencarnatórios, você vai descobrir por que você está na sua família, você vai descobrir por que você encontra essas pessoas que você encontra, porque você vai descobrir tudo isso. E tudo isso pode ser explicado fazendo uma regressão. Então busquem isso. Busquem esse aprendizado. Desvencilhem-se de crenças limitantes, que existe só céu, inferno, purgatório. É balela. Existem multi-universos, multidimensionais. Existe um de você em cada um desse multi-universo. São multi-universos infinitos. Certo? Essa é a minha fé. E não tem problema se não acreditar, se achar que eu estou falando bobeira. Tá tranquilo. Tamo de bem. Só respeita o que eu falo. Porque é minha fé. E eu tenho direito constitucional e dos direitos humanos de acreditar nisso. E tenho certeza que um dia pode acontecer comigo o mesmo que aconteceu na minha vinda como Jesus. Me matarem. Porque me internarem, quando eu propaguei isso, já me internaram 10 vezes por sequestro manicomial sem dar motivo, sendo amável, doando coisas. Isso é bonito? Uma vez eu dei motivo, por quê? Porque eu fui falar de sociedade do amor e eu estava sem tomar um medicamento. Portanto, se você for parar de tomar um medicamento, qualquer que seja, não pare de forma abrupta. Procure o seu psiquiatra ou um outro psiquiatra, se você não quiser o seu psiquiatra, se o seu psiquiatra não concordar. Eu mesmo estou com um embate com um psiquiatra que eu confio, que ele quer colocar minha dose aumentada, porque eu tive uma internação recente, que me deixou do dia 22 de dezembro de 24, um dia depois que eu levei a minha progenitora, que é a Dona Maria da Penha,
em Nossa Senhora Aparecida, no santuário. Fiz minhas questões místicas, entendeu? Muita fé, buscando a cura que me foi dada a pedido de mim mesmo, pois eu sou capaz de autocurar-se. Todo mundo é. Intermédio do Beato São Gonçalo. Beato Gonçalo, porque ele só vai ser santo depois que provarem o meu milagre no Vaticano da cura da minha bipolaridade afetiva tipo 2, transtorno esquizoafetivo, que é dito pela medicina que eu tenho. E eu vou chegar até lá. Tenho muita fé nisso, muito propósito, muito pé no chão. E não tô falando dedo pra você, não. Tô fazendo um triângulo, ó. Pra ver você com olho de olhos, ou pra ver você com olho de íris. Então, escutem o que eu tô falando. Escutem o que eu tô falando. Vamos lá. Então, no domingo de Ramos, foi um ano litúrgico de C, né? Foram menos 103 dias desde o início do ano e faltam 262 dias para acabar o ano. Lua cheia. Amo lua cheia, sou de Câncer. No astro regente na astrologia é a lua. Irmandade da Terra Santa. Lembre-se de que também você pode ajudar a manter os lugares onde Jesus viveu e morreu. Associa-se à Irmandade da Terra Santa, que é um órgão oficial da Igreja aos cuidados dos frades franciscanos. Por meio da inscrição, faz-se uma pequena e única doação. Como benfeitor, você recebe um certificado e participa da intenção das muitas missas que são celebradas todos os dias nos santuários da Terra Santa. E lembre-se, a coleta da Sexta-feira Santa em todas as igrejas é destinada à Terra Santa. Informe-se com comissariados da Terra Santa do Brasil. O Coronel Veiga, 550, CEP 25 655 151, Petrópolis, telefone 24 22 43 99 59, Rua Imperador 206, CEP 510 240, Recife, Pernambuco, 81 34 24 45 56 e 32 24 04 93. Então, aquele papinho, como é que se mantinham o status quo daquela época? Com a troca de dracmas, com a troca da moeda de César para comprar as coisas, e Jesus chicoteou. Imagina se eu chego aqui e chicoteio porque estão recebendo aqui, pedindo para eu doar. Eu vou fazer uma doação especial para isso aqui, vou receber meu certificado. Tomei essa decisão agora, não precisava falar isso, mas eu estou falando que eu acho que todos deveriam fazer. Todos que seguem o canal, tô olhando aqui, ó. Por quê? Porque a Terra é santa. Eu pisei lá. E todos vocês que comungaram alguma vez na vida, ou pretendem comungar, pisaram lá. Porque, como vocês comungam, vocês se tornam Jesus. Mesmo sendo canibais naquela trocadilho que eu fiz. É muito legal isso, né? Tá vendo São Francisco ali atrás? Euzinho, gordinho. Se eu levantasse aqui, vocês iam ver minha barriguinha. Tô brincando. Só pra dar uma risada de leve. Então, participei da missa de domingo de Ramos, maravilhosa. Sigam o canal do YouTube, Via Sacra do Amor. Exatamente como se escreve. Via Sacra do Amor. Sigam o canal, vou botar aí embaixo na descrição para vocês seguirem. Não é o canal. Vocês podem mandar e-mail se quiserem para viasacradoamor@gmail.com, mas sigam o Instagram, Via Sacra do Amor. Tá muito legal. Tem a Via Sacra toda fotografada da capela da Igreja Postiúnca de Santa Ana, que é a igreja que mais enche em Niterói, mais do que a Catedral do Centro, até talvez. Não a nova catedral. É uma das igrejas mais proeminentes de Niterói, que eu amo estar presente lá. Tenho grandes amigos lá. E se você é de Niterói, se não for, busquem entender os franciscanos. Busquem entender São Francisco de Assis.
Busquei entender Francisco Xavier, que tem o mesmo nome, mas não era de Assis, era de Uberaba, né? Então, dia 14, segunda-feira, dia 14 foi o dia do Pan-Americanismo e Dia Mundial do Café. Quem sabe a história do café? Como é que foi descoberto o café? Vou contar rapidamente para vocês. Tinha um pastor de ovelhas, Davi, pastor de ovelhas. Jesus foi marceneiro. Outros pastores foram pastores de ovelha. Por que o bispo anda com o báculo, o padre anda com o báculo, porque ele é um pastor de ovelha? Muito legal o Papa Francisco entrar sem o báculo dele na missa de Ramos. Quem leu sobre isso? Mas vamos conversar sobre isso depois. Ele não esmorecerá nem deixará se abater até estabelecer na terra o direito. As ilhas aguardam a sua doutrina. Isaías 42:4. Eu sou esse cara. Eu não vou me deixar abater pelo que falam que eu tenho como sintoma, entendeu? Porque é minha fé. É minha fé. E eu tenho direito a essa fé. E não vou me deixar me abater. Entendeu? Aguardem a minha nova doutrina, que virá verbalmente, e quem quiser escutar e escrever, pode vir comigo. Já estou com o meu primeiro apóstolo, Mateus, escolhido a dedo por mim, e estamos em conversas, muitas conversas. Ele tem que entender muito ainda do que é realmente sociedade do amor. Vai esse recadinho para você, Mateus. Ele esteve comigo no domingo de Ramos, ele esteve comigo na Poções de Santana, depois no Santuário das Almas em Niterói. Mas nós vamos perambular por todas as igrejas de denominações cristãs. Perambular não parece uma palavra boa, mas porque a gente vai visitar, a gente vai fazer as palestras, a gente vai fazer o que a gente tiver que fazer. E vai também em todas as denominações religiosas. Contem comigo. Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Quem entendeu isso? Deus que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Bonito isso, né? Eu me criei na minha própria ideia. Sem mim, eu, que sou Deus, não me salvarei. Sem mim, eu tenho que confiar em mim. Eu tenho que confiar no meu propósito, que é futuro. Como Jesus, na reencarnação passada, eu não estou preocupado com o que acontece comigo, com o que acontece com me pagarem como, entre aspas, maluco, um termo pejorativo, me pagarem com sintomatologia de bipolar afetivo tipo 2, de esquizoafetivo, me pagarem de elucubrações místicas. Eu não estou preocupado com isso. Eu quero deixar na Terra, durante o meu legado, o meu propósito de quando transcender, porque tudo transcende. Tudo transcende. Com minha primeira formação, buscar entender a vida na biologia, eu aprendi isso. Tudo transcende. Desde o reino mineral, vegetal, até o animal. Tudo transcende. As moléculas transcendem. Elas vão do hidrogênio até a maior que tiver aqui conhecida na tabela periódica e a de outros multiversos multidimensionais. Foi lançado pela Microsoft, o computador quântico vai ajudar muito. Vamos ver que outros elementos a gente vai descobrir. Porque na minha sabedoria, eu não preciso saber tudo como onisciente, onipotente, onipresente, porque eu nasci como homem e nesse sistema aqui, eu nascendo como homem, eu tenho que descobrir aos poucos os estudos que todos fazem. E eu tô na humildade, eu não sei tudo. Eu não sei tudo. Eu só sei o que eu tenho que fazer. Entendeu? As pessoas falam que na minha reencarnação como Jesus eu sabia tudo. Não sabia. Não sabia. Se eu soubesse tudo, eu saberia o que as pessoas estavam pensando. Eu seria tão convincente que da cruz
eu não falaria, afaste de mim esse cálice, porque eu sou o Pai. Eu sou pai de Jesus. E sendo pai de Jesus, eu sou Jesus. Isso é um mistério de fé que eu tenho e que é um mistério de fé da igreja. E sou o Espírito Santo. Sou o Consolador, tão aguardado. Você pode me ver fumando, você pode me ver tomando um drink. Você vai me questionar, por que você faz isso? Eu não fumava cigarro, mas fumei por causa dessa última internação. Eu fiquei sem narguilé, que eu fumava narguilé. Ah, fumar é um vício. Depois eu vou ler um livro ali que está ali atrás, né? Aquele livro lá amarelo lá. Eu sou aquilo. É um indiano que o pai dele era dono de tabaco, indústria de tabaco, como a Philip Morris, Souza Cruz, que fala coisas maravilhosas sobre abandonar o ego. Você consegue abandonar o seu ego? Já pensou nisso? Abandonar o seu ego, a sua imagem, tirar a barba, raspar o cabelo, mudar de cor, sumir. Você consegue abandonar o seu ego? Você, mulher, consegue andar de cabelo raspado? Você, mulher, consegue ficar sem maquiagem? Respondam aí embaixo, compartilhem, perguntem para as pessoas isso. Como ação de amor, abandonar o seu ego. Abandonar seu ego como na reencarnação, como Jesus foi abandonado o próprio ego dele em prol do amor ágape, entendeu? Em prol do love, do amor, em prol da felicidade dos cristãos, em prol do DNA do amor, amor em 15 línguas. Como Siddhartha Gautama, o primeiro Buda, que no Nirvana viu, se eu ficar aqui eu tô bem, mas eu tenho que descer para ajudar as pessoas. Isso é ser, gente, é ser humano. Então, lua cheia também, dia 14. Ajuda-nos, Senhor. Senhor, que a tua crucificação e ressurreição nos ensine a enfrentar as lutas da vida cotidiana e a sofrer nelas a angústia da morte, para que vivemos em maior, mais criativa plenitude. Tu, eu, tu e eu. Vamos cantar uma musiquinha? Cantem comigo. Parem o vídeo agora e voltem nesse mesmo momento, 23 minutos e 27 segundos. Eu, você, um só coração, conectados. De novo. Eu, você, um só coração, conectados. Eu, você, um só coração, conectados. Essa é a minha empolgação de ver, estar conectado com todos vocês, poder ajudar aqueles que estiverem próximos, aqueles que estiverem longe, das formas que eu puder ajudar. E quem for tocado por mim, ajudar da forma que puder também. Sem cobranças, sem esperar nada em troca. Repetindo, ajuda-nos, Senhor. Senhor, que a tua crucificação e ressurreição nos ensine a enfrentar as lutas da vida cotidiana e a sofrer nelas a angústia da morte, para que vivamos em maior e mais criativa plenitude. Tu aceitaste com humildade e paciência os reversos da vida humana e os sofrimentos da sua crucificação. Ajuda-nos a aceitar as dificuldades e as lutas de cada dia como ocasiões para crescermos e nos tornarmos semelhantes a Ti. Torna-nos capazes de as enfrentar com paciência e coragem, com plena confiança na Tua proteção. Faz-nos compreender que só chegaremos à plenitude da vida pela contínua aniquilação de nós próprios. Lembra de esquecer o eu? E dos nossos desejos egoístas. Você é egoísta? Você só pensa em você? Eu estou passando por uma questão muito complexa na minha família. Entendeu? Se eu jogar meu nome lá,
vai aparecer que eu tenho um processo na vara de família, está em segredo de justiça, mas eu vou para vocês. A minha mãe é extremamente egoísta. Me trata querendo me proteger do mundo inteiro. Depois que o processo acabar e eu levantar a interdição que eu tenho desde 2013, que ela começou a ser julgada em 2012, que eu estou com muita fé e eu quero conseguir isso, eu abro o processo, porque eu vou ter um ghostwriter que vai escrever minha biografia, e vai meu monólogo de 33 minutos, que foi premiado pela lei Érica Tarré, né, que morreu de Covid, devido ao antigo presidente não ter aprovado as vacinações. Morreu ela, de atriz, morreu o Paulo Gustavo, que tinham comorbidades, entendeu? Pela... Dá pra falar uma coisa dessa? Pessoas fazem e pedem anistia de um cara que cometeu vários erros, entendeu? Eu sento para conversar com o Bolsonaro, sento para conversar com ele. Converso com ele, quero ver ele me convencer que ele estava certo. Entendeu? E não trazer logo as vacinas, cara. CPI da vacina, Covid, não deu em nada. Mas ele pecava tanto pelos erros, não estou falando de pecado cristão, não. Estou falando de pecado pelos erros. Aí minha mãe foi na defensoria e falou que eu estou viajando porque eu quero ser presidente. Eu quero ser presidente, é um sonho. Eu quero seguir uma carreira política. Eu não fiz direito depois de biologia, depois de ter feito mestrado, depois de ter feito a licenciatura em biologia, entendeu? Eu não fiz direito para nada. Eu fiz direito para entender melhor as leis, para ser mais justo, para ser mais justo e perfeito. Olho de Horus, olho de Jesus. Torna-nos capazes de enfrentar com paciência e coragem, com plena confiança na tua proteção. Faz-nos compreender que só chegaremos à plenitude da vida pela contínua aniquilação de nós próprios e nossos desejos egoístas. Porque só morrendo contigo, podemos contigo ressuscitar. Vou te falar, o que é a ressurreição? Prestem atenção. A ressurreição é instantânea, pois a maior velocidade desse sistema é a velocidade da luz. Quando você morre, você se transforma diretamente no que algumas pessoas chamam de éter, mas é a questão da tua energia que dá a vida ao seu corpo. E isso é feito como? Ocorre uma atração gravitacional, porque é tão leve a tua energia que dá a vida, do sopro, é tão leve que quando a sua, que algumas pessoas chamam de alma, algumas pessoas chamam de espírito, quando se esvai, é atraído pelo sol. Imagina que o sol está aqui, você morreu aqui, a carne fica aqui, o que você quiser chamar de energia vital sai atraído pelo sol, leva o tempo na velocidade da luz para chegar no sol. Você sabe que a luz do sol não chega instantaneamente na Terra, ela leva alguns minutos. Pesquisem aí e coloquem aqui embaixo para ver se vocês estão espertos. Quem sabe de cabeça, fala aí agora. Vai no sol, isso eu poderia chamar de um inferno, um purgatório. Queimar ali para pegar toda a energia, porque se não fosse sol, não existiria sistema, se não existissem estrelas, não existiria formações de compostos maiores, porque na física, que eu estudei na biologia com muito orgulho, um professor autista que só escrevia no quadro e não olhava para ninguém, que a gente admirava, a gente estuda, tudo começa com vetores aleatórios. Depois vem as moléculas de hidrogênio. Quantos hidrogênios nós temos? 3. Por que será que nós temos 3 hidrogênios? Respondam aí. Quem é bom em química? Quem é bom em biologia e ciências? Respondam aí. Quero ver se vocês estão bons. Então vamos aqui. Já li o dia 12, 13, 14. Vamos ler o dia 15. Foi ontem, terça-feira. Dia Mundial da Arte.
Dia Mundial do Desarmamento Infantil, Dia da Conservação do Solo e Dia do Desenhista. Pô, lembrei do Daniel Azulay, cara. Dia da Arte, lembrei do Van Gogh. E vários outros, né? Michelangelo. Eu gosto de muitos artistas. Eu gosto de muitos artistas. Monet. Gosto de muita coisa. Vou dar um tour pela Europa, visitar vários museus de arte. E eu sou artista, né? Tenho minha veia de cursos livres de teatro, curso de monólogo, curso de formação de ator, especialização em teatro contemporâneo. Veja o meu currículo aí. Tá na internet, jogado em algum lugar, é só jogar Gustavo que vai ter no escavador. E eu tô fazendo um site novo, gustavomeano.com.br. Mas acessem também o site sociedadedoamor.com.br que voltou no ar. E se você quiser apoiar a causa, compre uma camisa da Sociedade do Amor, né, no Indumentes Store, que eu vou botar aí também na descrição. Tem várias camisas sobre empreendedorismo, entendeu? Sobre a Sociedade do Amor, sobre saúde mental, sobre arte. E todas as empresas parceiras também estão colocando camisas lá. Estou levantando as logos dela e vou botar para destino com um lucro pequeno, com uma doação pequena, porque é assim que funciona. Essas camisas são fabricadas em Minas Gerais, em presídios, onde as mulheres reduzem a pena, aprendem a costurar e aprendem um ofício. Então não tem uma pena punitiva, como muita gente acha, tá preso, tem que ser punido. Não, a pena tem que ser educativa. Isso que eu aprendi na faculdade de Direito, com Direito Penal, a pena tem que ser educativa. Os verdadeiros países bons, a pena é educativa, não com presídios lotados, como o presídio do Brasil. O dia que for presidente, sinceramente, isso vai acabar. Vai acabar. Vai ser uma das minhas pautas. As minhas pautas principais são educação, saúde mental e cultura. Se o povo tem cultura, ele está bem. Se o povo tem educação básica, média e superior, ele está bem. E se o povo tem cultura, ele está bem. Eu te destinei para seres a luz das nações, para que minha salvação atue até os confins da terra. E eu falo como Deus te destinei. Eu falo como Jesus te destinei. Eu falo como Espírito Santo te destinei. E eu quero que você fale para mim como Deus, você me destinou. Eu quero que você fale para mim como Jesus, você me destinou. Eu quero que você fale para mim como Espírito Santo, você me destinou. Isaías 49,6. Eu tô com 49 anos e nasci em julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril, 10 meses. Daqui a pouco estou fazendo aniversário, 3 de julho, 50. Crer em Jesus Cristo é o caminho para se poder chegar definitivamente à salvação. Papa Bento XVI. Menos 105 dias, faltam 260 para acabar o ano, Semana Santa, né? Lua cheia, dia 15. Quem vai fazer a Via Sacra? Uma ideia, entre lá no Instagram, @Via Sacra Sociedade do Amor, @Via Sacra do Amor, e faça a Via Sacra olhando cada pontinho daquele de Jesus, as 12 estações. Vão até a tua igreja, ou sozinho, ou em grupo, com o pároco. Façam a Via Sacra, de qualquer religião que tu for, independente da denominação religiosa. Vamos fazer a Via Sacra junto. Vamos? Porque eu estive lá e sempre estarei. Somos todos pecadores. Neste sentido eu digo que como Jesus foi pecador também, Jesus não é isento de pecado, como falam. Estão falando que eu estou falando blasfêmia, mas não. Foi um pecado que ele fez no templo ali, um chicote. Porque o pecado da ira. Ele ficou irado.
com toda a permissão, porque como Deus, como Jesus, como Buda, ele ficou irado. Mas se justifica pelo que ele fez, ele acabou respondendo. Foi crucificado no lugar de Barrabás, um ladrãozinho, entendeu? Que se safou. O povo ficou revoltado com ele, não entendeu o que ele fez. Os próprios apóstolos só foram entender depois que eu vim. Eu falo ele, eu falo eu, porque figura de linguagem, né? Ele é o meu passado e eu sou o que sou. E ele pode ser você e você pode ser eu, porque todos nós somos um. São 4 hipóteses que eu estou levantando na minha teologia até minha tese de doutorado. Deus existe, é um só. Deus existe, é um grupo seleto de pessoas. Deus existe e é toda a humanidade. No caso, eu extrapolo para todos os seres, todos os multiversos e multidimensões. Ou Deus não existe. Qualquer uma dessas 4, eu vou debater até se exaurir, e vou agradar cada uma dessas pessoas que acreditam dessas formas. Entendeu? Esse é um mistério de fé. Isso é uma verdadeira tese de teologia. Então, o Senhor diz no Todos Somos Pecadores que a linha limite entre o bem e o mal passa no coração de cada pessoa. Passa no coração de cada um de nós. Isto é, somos todos pecadores. Eu queria perguntar a vocês, quem não é pecador, levante a mão. Eu levanto as duas. Mesmo sendo Deus. Imagina quantos pecados Deus não cometeu. Olha só. Justifica-se matar primogênitos do Egito se ele criou os próprios egípcios que criam em outros deuses? Eu vou te falar uma coisa. Eu sou um Deus que vim antes do Deus abraâmico, do centro desse multiverso multidimensional. Então, para entender, você vai ter que consolar, vai ter que me consolar, vai ter que ser consolado, vai ter que conversar comigo. E quando eu falar, depois da minha transcendência, todos na Terra ficarão surdos. Todos ficarão surdos. E entendo, se me chamam de louco é porque a loucura de Deus é mais sã do que maior sanidade humana. Isso é bíblico. Quem não é pecador, levante a mão. Já levantei. Você vai levantar? Ninguém, porque todos nós somos todos pecadores. Jesus Cristo, por sua morte na cruz e a sua ressurreição, nos libertou da escravidão do pecado. Cara, escravidão do pecado. Olha só. Pecado é uma crença limitante. O pecado é relativo. Você tem que honrar e fazer para o próximo o que você não quer que faça para você mesmo. Entendeu? Obedecer às leis dos direitos humanos, obedecer às leis do país. Então, é simples. O maior mandamento de todos é amar. Se você ama, sinceramente, você não erra. E o não peca, se você ama, sinceramente. Tudo combinado, entendeu? Tudo combinado e entendido e inteligível para você não é pecado. Porque o pecado, essa palavra pecado, é relativo. O que eu entendo como pecado, você não vai entender como pecado. Eu não entendo nada como pecado, porque eu perdoo tudo. Agora, em alguns momentos, o que você comete tem que ser reciclado. E por isso existe a roda das reencarnações para você ser reciclado. Entendeu? Mas isso foi cortado num concílio, na Igreja Católica. Tem religiões de várias formas de explicar essas ações, né? O karma, o dharma. O que é karma? Karma é um negócio que você fez em uma outra vida, né? E você responde nessa vida. Eu gosto de pensar na vida atual, sempre é um momento. Se você entrou na vida e cometeu um karma agora, o mais rápido que você apurar esse karma e resolver a situação, você consegue começar a exercer o seu dharma. Meu dharma é o dharma do amor.
Meu karma foi matar meu amor, que foi eu mesmo, fazendo aquele aborto de 2000. Quando muita gente falava que Jesus ia voltar, Jesus voltou na minha própria versão de filho meu. Eu não tenho vergonha nenhuma de falar disso, entendeu? Porque eu fiz um monólogo para falar sobre isso. Entendam, o próprio Deus abrâmico, que diz Jesus ser o Deus dele, eu, como Jesus diz, ser o Deus dele, eu mesmo, permitiu a morte de Jesus. Por quê? Dizendo que é para salvar. E sim, salvou várias pessoas, mas quantas pessoas não morreram em nome de Jesus? Todos os apóstolos, hoje eu vi uma figura no Instagram, todos os apóstolos tiveram mortes, perseguições. E até hoje, em alguns países, as pessoas são perseguidas. Algumas igrejas são profanadas. E gostam de falar mal das religiões de matriz africana. Pô, entendo que todas as religiões sejam abertas, sejam amigos de todos e todos e todes. Entendeu? Seja qual for a graça da pessoa ou a crença. Então, a fé é essa, né? Que através da minha morte na cruz, da morte de Jesus na cruz, na morte de Deus na cruz, na morte do Espírito Santo na cruz, a gente foi liberto da escravidão do pecado, né? Você crer nisso, você foi liberto. E tem a graça de prosseguir numa vida, mas com o batismo também nos deu a confissão, porque precisamos sempre ser perdoados em nossos pecados. Olhar sempre e apenas o mal que está fora de nós significa não querer reconhecer o pecado que está dentro de nós. Exatamente o que eu falei. Dentro do próprio Jesus estaria o pecado em amar o inimigo, em chicotear as pessoas que estavam cobrando impostos caros, fazendo sacrifícios. A própria Santa Ceia não teve sacrifício para alimentação, honrar o alimento, quem se alimenta de carne. Tem religiões que são ditas de muitos deuses, como os hinduístas, mas eles não se alimentam de carne. A maioria são vegetarianos, que é muito mais legal, né? Porque o vegetal também tem vida. Eu tentei ser vegetariano 4 vezes, mas nessas 4 vezes eu comecei a sentir dó das plantas. Eu também sou seres vivos, também sofro. Tem vários usos de feromônios que são eliminados quando as plantas são cortadas. Então, o ideal, e eu vou dar um segredo aqui para vocês, é na evolução dos multiversos multidimensionais, níveis de evolução de existência, de dimensionais, evoluir até o máximo desse sistema que entendemos até agora, né? Que é a luz, que é o limite da velocidade. Ser um ser de luz, porque você faz fusão, e você fazendo fusão, você doa energia permanentemente como o sol, você se torna um sol, entendeu? E em volta de você só existe energia. A pessoa que toca em você não toca no fogo que se apaga, é a sarça ardente que Moisés viu. Eu sou a sarça ardente, entendeu? E é legal ser isso. Tenta me apagar, tenta. Tenta me apagar. Tá no YouTube. Manda o YouTube apagar. Legal isso, né? Você tem essa coragem de ser a sarça ardente, de ser Deus? Eu vi uma figura muito legal daquele cartunista que colocava Deus no Antigo Testamento. Broncadão, mandava porrar, matava os perseguidores do povo de Israel. Cara, eu vi lá. O que acontecia? Quem já viu a Casa de Davi que tá no Apple TV? Eles matavam cordeiros antes de ir para as guerras, e era ordenado pelo profeta Samuel a Saul que não deixasse um vivo. Tempos de guerras.
por que que de aço e de pó se fazem guerras? Aço das facas e de pó quando você mata e deixa o corpo virar pó. É legal isso, né? Sou caipira, Pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Por intermédio da minha mãezinha, eu estou curado da bipolaridade. E vou desapegar dos remédios gradativamente. E vou provar nesse mistério de fé o que eu sou. Entendeu? Eu acredito em mim, isso que me importa, tá? A confissão. Martinho Lutero fez as pregações, né, das plaquinhas de madeira escritas com as questões da venda de indulgências, das confissões pagas, dos padres que não obedeciam ao celibato, os bispos, os papas que faziam festas. Pô, e criou o protestantismo, né? Se confessa diretamente a Deus. Você fala, tá se confessando, eu sei os seus pecados? Tá tudo aqui na minha mente, assim como minha mente reverbera em todas as mentes. No inconsciente coletivo, tá tudo junto. Você é capaz de saber o pecado de todos se você acessar um consciente coletivo. E você acessa isso durante o sono, mas você não lembra de tudo. Essa é uma questão importante. E o inconsciente coletivo não é só teu, é de todos os seres vivos, tanto animais quanto vegetais, e é de toda a energia que você possa ver na Terra, todos os elementos químicos: água, terra, fogo, ar e metal, os 5 elementos. E os sentimentos, né? O amor. Preguem um amor. Esqueçam o ódio. Olhar sempre é apenas o mal que está fora de nós, significa não querer reconhecer o pecado que está em nós. Então, por que em vez de olhar o mal que está fora de vós, você não fala assim, eu vou olhar o amor que está fora de mim? Olhando as pessoas amáveis como eu sou. Entendeu? Eu não fui amável com o meu ato. Mas eu não fui amável também quando me permiti morrer na cruz por vocês, quando vocês não me reconhecem e continuam se alimentando do meu próprio corpo. Parei para pensar um pouco sobre o que vocês estão pensando agora. Nossa, cara, é louco. Escrevam aí embaixo, comentem, mandem para as pessoas, parem de assistir o canal se não quiserem mais. Não tem problema, mas compartilhem o canal se vocês quiserem. Sejam teólogos também, estudem teologia. Eu estou estudando na Estácio, que é da Unides, mas, ó, estude na sua igreja, estude na sua candomblé, estude na sua umbanda, estude na sua taoísmo, entendeu? Estudem profundamente aquilo que vocês gostam de estudar, entendam a sua espiritualidade, a sua religião e busquem uma espiritualidade. Ou estude o ateísmo. Um ateísmo bem estudado, entendendo a humanidade e sendo uma pessoa boa, eu com Deus não vejo problema nenhum. Então não vejo problema nenhum. Não tem preconceito contra você que desejou não acreditar em mim como Deus, ou que desejou não acreditar no Deus que as pessoas falam que é Deus. Não tem preconceito. Você é meu filho. Entendeu? E finalizamos por aqui essas leituras da folhinha do Sagrado Coração de Jesus, que eu vou tatuar amanhã com o Denito Tatu, no Estudo da Atmosfera, completando uma outra tatuagem que significa em inglês Vata onde os seus sonhos lhe permitirem. Eu abri aqui um livrinho em nomes dos pais e dos filhos. Eu estou passando uma dificuldade muito grande com a minha mãe, entendeu? Porque ela quer me manter interditado
sendo que as razões que levaram à intenção não existem mais. Subsídios para uma catequese em família, da editora Paulus, Padre Zezinho, SCJ. José Fernandes Oliveira, Padre Zezinho. Segunda edição, coleção Oração pela Família, página 81. A igreja deve um discurso antigo e novo aos jovens de hoje. Além, tem de dizer a eles que amar é lindo, que sexo é divino e que algumas coisas são proibidas exatamente porque as pessoas que se amam são pessoas e não coisas. O que falta é um pouco mais de sacralidade. Antes havia coisas sagradas demais. Hoje nada é sagrado, nem uma criança. O que mais peço a Deus é a graça de nunca machucar nenhuma criança ou jovem. Eu, se machuquei, devo me arrepender para sempre. Uma sociedade só é justa quando se respeita a família, as crianças, os adolescentes e os velhos. Falar dessas coisas é fácil. O difícil é entender. Eu me arrependo profundamente de ter feito aquele aborto, mas demorei muito tempo para entender o porquê. Tudo isso aconteceu para que acontecesse essa abertura da saúde mental, né? Que vocês podem ver no monólogo, que eu vou deixar o link aí embaixo, entendeu? Quem não viu ainda, tá no canal. Gedemin, a epopeia de Gedemin, humanidade, espiritualidade, esquizofrenia e espiritualidade. Licença, com a boca seca. Escaneie esse QR Code aqui, ó. Assiste essa ideia, para o vídeo, escaneie o QR Code aí. Foi promovido pela Ulha Social, Sociedade do Amor e Menecors. Escaneie esse QR Code aí que vai levar de você direto para o monólogo. E tome produtos da Herbalife, quem quiser, fala comigo. Olha o marketingzinho aí, fala comigo, com Nutrição Herbalife. Tem chás ótimos, Herbal Concentrate, para tirar o excesso de acúmulo de água no corpo. Tem chá energia para dar energia. Tem shakes ótimos, entendeu? Eu sou consultor Herbalife com muito orgulho, aprendi muita coisa boa na Herbalife. Meu patrocinador é o Castrinho Júnior, entendeu? Clube Vida Saudável Niterói. Eu tenho a Herba Esportes. Brevemente a gente vai estar na rua Miguel Couto também. 368 em Icaraí. Em cima do estúdio da Atmosfera Tatu. A página 81 foi lida, eu vou ler aqui também. Hoje o vídeo vai ficar um pouco mais longo, tá? A obra da artista de Frei Beto. Olha só. A Via Láctea, que linda. O G da Via Láctea. Que é um G aqui e um G aqui, ó. É lindo? Uma visão holística do universo. Abri aqui, deixa eu ler a editora, né? Editora Ática, 6ª edição. Frei Beto. Deixa eu ver aqui o nome do Frei Beto. Vou ler os agradecimentos dele. Agradecimentos. O autor agradece àqueles que, em dedicação e competência, tiveram cuidado de conferir os dados desse livro, enriquecendo com críticas, sugestões por ordem alfabética. Branca de Paula, escritora e filósofo. Frei Carlos Josafate Pinto de Oliveira, teólogo. Clodoaldo Pavan, geneticista. Cristiane da Costa, médica e pesquisadora. J. Leite Lopes, físico, Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas. Leonardo Boff, teólogo magnífico. Luiz Carlos Menezes, físico. Luiz Pinguelli Rosa, físico. Mara Cotocho, sociólogo. Maria Clara Jorge, jornalista. Maria Helena Guimarães Pereira, jornalista. Moacir Lacerda, físico. Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Newton Freire Maia, cientista. Paulo Benevides, astrônomo da USP. Silvia Pompeia, cientista ambiental. E Sueli Viegas, astrônoma da USP. Então, tá aqui na página 111. A explosão primordial do New York Times. O Big Bang é um ícone cultural, uma explicação científica da criação. E eu falo que estou aqui nesse sistema 13,8 bilhões de anos por causa disso. É a idade presumida do Big Bang, porque eu vim de antes do Big Bang, entendeu? Eu sou o início de todos os multiversos.
E cada universo é uma bolha que está nessa presença de multi-universos. E dentro desses universos existem dimensões. Para explicar isso, a gente vai ter que evoluir bastante. Eu também vou ter que evoluir bastante com vocês, entendeu? Se eu decidir, depois de transcender e explicar e fazer o contato, aí vocês vão entender tudo que é necessário. Mas o planeta Terra tem que se abrir muito, entendeu? Essas guerras e essas formas de pensar de extremos, como a extrema direita, como a extrema esquerda, tem que se compactuar e chegarem até um acordo, entendeu? Parar de... Esse sistema capitalismo tem que acabar, tem que evoluir para um novo sistema. O socialismo não deu certo, mas tem que ser um capitalismo social, um social capitalismo, entendeu? Alguma coisa nesse nível, assim. Alguma coisa que seja mais partilhada. As grandes fortunas têm que ser partilhadas também. Não é só filantropia que eles têm que fazer pontualmente, entendeu? Tem que ter uma coisa mais integralizada. Um país ajudando o outro, uma pessoa ajudando outra, uma família ajudando outra, as casas que estão vazias. E eu não estou falando isso de revolução socialista, não, de sem terra. Terra improdutiva tem que ser colocada para produzir mesmo. Se não produzir, a gente tem que disponibilizar a terra para as pessoas. Isso o Estado faz quando o particular quer ficar só dominando a terra, mesmo sendo produtivo. Eu tenho uma pessoa na minha própria família, que é a minha mãe, que tem umas casas improdutivas que poderiam estar sendo feitas. Empresas poderia estar comigo administrando alguma coisa lá, e ela se nega a fazer isso porque ela acha que eu não sou competente para isso. Infelizmente. É um exemplo que eu tenho dentro da minha própria casa. O Big Bang é o ícone cultural, uma explicação científica da explicação. Muito antes de a astronomia científica enxergar melhor as joias que enfeitam os parceiros da Terra do Sistema Solar, a tribo Dogon, da República de Mali, já havia descoberto os anéis de Saturno e as luas de Júpiter. Para os Dogon, antes da criação do universo não havia nada, apenas o vazio total. Até que nasceu a semente e se expandiu pelos 4 pontos cardeais. Olha só, quantos pontos tem um círculo? Quantos pontos tem uma esfera? Infinitos. São infinitos pontos cardeais. É uma revelação multidão. Quantos pontos tem dentro de uma esfera? Infinitos. Seja uma esfera mínima possível, do tamanho do cabeça de alfinete, que era o Big Bang, ou do tamanho deste universo inteiro. São infinitos. Um ponto dentro de um ponto tem infinitos pontos. Esse é o mistério. Milor Fernandes tem razão. A intuição e a ciência que não foi a escola. A teoria do Big Bang foi esboçada pelos cálculos de Alexander Friedman em 1927. O padre e cosmólogo belga Georges Lemaitre publicou um artigo numa revista de circulação restrita, defendendo-a se as galáxias continuam a se afastar umas das outras. Isso significa que no passado tiveram mais próximas. Se considerarmos a distância desta proximidade num tempo demasiadamente longo, então concluiremos que houve um momento em que não havia espaços vazios entre as galáxias. Todo o céu era ricamente iluminado. Portanto, antes desse tempo, teria existido uma época em que não havia espaços vazios entre as estrelas, precedido de um tempo em que não havia espaço entre os átomos, e que os núcleos no interior dos átomos também não havia espaço entre os núcleos. Enfim, Lemaitre imaginou que um dia todo o universo coube numa esfera cerca de 30 vezes maior do que o Sol e que batizou de átomo primordial. Esse átomo teria explodido e fragmentado-se em partículas elementares que formaram átomos, estrelas, galáxias, sem que houvesse explosão audível, pois não existiam ondas sonoras tanto no espaço quanto no tempo, teriam sido início a partir daí. Corrigindo isso aqui, existe o ruído do Big Bang até hoje que pode ser escutado. Pesquisem isso aí no seu chat GPT, no seu Gemini, na inteligência artificial que você usa, no Copilot,
no Watson da IBM ou no Google mesmo, se você não sabe usar a inteligência artificial ainda. Será que o inconsciente de Lemaitre não o remeteu à imagem bíblica da criação? Porque, por ser ele sacerdote, sua teoria serviu de motivo para gracejos durante anos. Em 1927, ele tentou aproximar-se de Einstein na quinta conferência de Solvay, em Bruxelas, a fim de defender seu ponto de vista. O cientista alemão foi rude. Seus cálculos são corretos, mas sua visão física é abominável. É claro que Einstein, além de se sentir incomodado por uma cosmologia que negava o universo estático, desconfiava de Lemaitre como religioso. Pretendia harmonizar a origem do universo com a criação bíblica. Lemaitre não estava errado não, e Einstein foi meio presunçoso mesmo. Arthur, embora eu admire muito Einstein, a equação da sociedade do amor é inspirada na de Einstein, da relatividade, né? Einstein fala que a energia é igual a massa vezes celerite, que é a velocidade da luz ao quadrado. Eu falo que a energia do amor é igual a ação de amor que você pratica, multiplicada por 10 de amor elevado ao infinito. Tô falando rápido, né? Eu falo rápido porque assim, eu quero encurtar o vídeo. É bom também que você não precisa botar a velocidade de 2 para escutar, né? Deveria botar a velocidade de 0,5 para escutar quando eu falo rápido. Então, é claro que Einstein, além de se sentir incomodado por uma cosmologia que negava seu universo estático, desconfiava de Lemaitre como religioso. Pretendia harmonizar a origem do universo com a criação bíblica. Arthur Eddington, que havia sido professor de Lemaitre em Harvard, não se mostrava disposto a discutir com ele a gênese cósmica. Parece-me que a teoria mais satisfatória seria aquela que não fosse tão antesteticamente abrupta, comentou, acentuando as últimas palavras e virando-lhe as costas. Quantas pessoas viram as costas para mim quando eu falo que sou Deus, que sou Jesus, que sou Espírito Santo, que sou Controlador? Acham que eu estou fazendo blasfêmia? Quantas pessoas não viraram a costa para Jesus quando ele se assumiu filho de Deus? Comigo, como Jesus, eu tinha uma família que me criou muito bem. Eu vivi dos 12 aos 30 anos só estudando, por todo mundo conhecido, com muita calma, muita paciência, mas por muitos momentos. Olha o versículo menor da Bíblia. E Jesus chorou. Eu nasci em câncer, minha secreção é a lágrima. Eu choro muito, choro muito. E chorar é bom. O choro fala. O corpo fala através do choro quando não temos palavras para nos expressar. Essa é uma frase linda. E eu, tão imenso e frágil, buscando sua atenção. No silêncio. Quem conhece essa música? Toda a ciência, sabedoria e poder. Eu amo vocês. Eu dou de beber água na minha fonte. Antes que o ar já houvesse, eu já era Deus. E me revelo. E quem reconhece isso? Eu explico Deus sendo Deus. Eu explico Deus falando que vocês têm que ser Deus. Sejam Deus. Sejam Jesus dessa Páscoa de 2025. Só seja. Entendeu? Só seja. Só seja. Por favor. É o que eu te peço. Encarecidamente. Acreditando em mim. Busque estar o mais próximo de mim, que sou Jesus. Ou do Jesus que você confia. Acha com as atitudes dele, tá? Ou minhas. Eu vou abrir aleatoriamente aqui agora. Vou pegar um lencinho. Bebam da água da fonte.
eu autorizo nesse momento você impor suas mãos, como eu estou impondo as minhas mãos divinas sobre vocês, a fazerem todas as águas que percorrerem o seu corpo, águas santas e bentas e divinas como as águas das minhas lágrimas. Eu choro por vocês, meus filhos. Choro por vocês. Eu me dou por vocês. Podem se alimentar de mim se quiserem. Eu não quero me alimentar de vocês. Entendeu? Os psiquiatras vão dizer que isso é depressão. Não é depressão, é felicidade. Do entendimento que eu tenho da vida. Tá? É pecado chorar. Eu não falei que pecado é relativo. A minha psiquiatria é relativa. Estou tentando tomar a mesma dose de medicamento que eu tomava antes dessa perseguição por sequestro manicomial. Um psiquiatra que eu acho legal, que eu não vou citar o nome dele. Tá querendo aumentar minha dose. Um remédio que é cheio de efeitos colaterais. Me deixa gordo, me deixa devagar. Mas vamos lá. Vamos pegar esse cristal aqui. E no dicionário de italiano, que é a língua que eu usar na Itália, o Vaticano, todos os documentos do Vaticano são em latim, né? Oficiais. Vou abrir aqui, vou apontar e vou mostrar para vocês sem olhar. Caiu na palavra corte. Então vou ler para vocês aqui. Corte. Taglio, taca. Incisione, filo de facas, tesouras. No caso, eu tô olhando o corte, né? Braciola, ao fazer a barba. Corte de cabelo, taglio de capelli. Corte de tecido, taglio de abito, pano. Corte. Corte, eu não tô entendendo essas... Sabe que para estudar línguas diferentes, né, é muito importante entender os grafos fonéticos, isso é muito importante. Substantivo feminino, né? Corte, né? De corte, corte, é um substantivo masculino. Corte é um substantivo feminino que significa corte, né? Significa aula, comitiva, codácio, corte de apelação, de corte de cabelo, corte de justiça, foro, justícia. Veja, nota em aula de italiano. Hoje eu estive no tribunal da comarca de Niterói, levando o segundo parecer psicanalítico, né, para o juiz analisar, né, na defensoria. Muito bem atendido pela defensoria, agradeço toda a defensoria de Niterói que me deu ouvidos. Quem eu encontro lá? Minha mãe, fazendo a contestação dela, dizendo um monte de coisa, que eu não posso ser presente, que eu agi indevidamente quando eu demiti a colaboradora da faxina com muita educação. Eu falei, eu não quero mais você trabalhando aqui, porque você não respeita a minha autoridade. Aí ela entrou, começou a querer me bater, falando que eu não podia fazer aquilo. Eu falei, eu faço o que eu quiser, eu faço o que eu quiser. Eu dentro da minha casa, eu estava arrumando meu quarto, eu pedi para ela faxinar meus livros. E ela saiu porque minha mãe atropelou a minha autoridade sobre a faxineira, colaboradora, que eu tratava muito bem. E eu falei para ela, olha só, como como o meu filho Deus do Antigo Testamento, que era eu também, eu sou tudo, e vocês também são todos.
Entendam isso. Nós todos somos um. E nós um somos todos. Se você entender isso, você vai entender o mistério da fé. E às vezes a gente tem momentos, né, de... Tava na hora já dela sair daqui. Minha mãe não queria. Minha mãe é uma mandona, já falo, ela é avarenta. Ela... Não vou falar mais dela não quero falar mais dela não, quero falar disso aqui. Caiu aqui uma coisa legal. A cientista que curou o seu próprio cérebro, um relato da neurocientista que viu a morte de perto, reprogramou a sua mente, ensina que você também pode fazer. Ó. Eu tô querendo isso, curar o meu próprio cérebro, da bipolaridade de tanto tempo de remédio, desde 2003. As pessoas falam que bipolaridade é uma doença crônica que não tem cura, que eu posso voltar mais forte. Mas eu tenho todo um aparato de redes, de pessoas, de redes de psiquiatra, de rede de grupos de pares que eu participo, de teatro que eu faço, de amigos que eu converso, entendeu? Eu tenho capacidade suficiente para entender se eu estou bem ou se eu estou mal. O problema é que a familiar que eu tenho, né, quando eu estou melhor e quando eu estou fazendo projetos, atrapalha diretamente meus projetos, né? Especula sobre a minha crença, falando que é impossível eu ser Deus. Imagina se Maria, mãe de Jesus, fala que era impossível. Foi uma alucinação que eu tive de um anjo, Gabriel, minha primeira mãe lá, antes de ser Francisco de Assis. Imagina se ela fala, isso foi só um sonho. Meu filho não é Deus, não. Meu filho não é filho de Deus, não. Então, nessa página 10 aqui, 106, vou tomar mais um chazinho da Herbalife. Tá com o meu clonazepam aqui dentro também, pra daqui a pouco eu dormir. Tô gravando esse vídeo agora, são 38 minutos do dia 16, né? Quarta-feira. Então vamos lá. Às 6 horas da manhã do dia 27 de dezembro de 1996, entre GG e Kelly, eu marchei para Massachusetts General Hospital para que abrissem a minha cabeça. Quando penso em coragem, penso naquela manhã. Havia mantido meus cabelos louros e longos desde que era uma menininha. A última coisa que me lembro é de ter dito ao Dr. Ogilvy, antes de receber anestesia, foi: ei, doutor, tenho 37 anos e sou solteira. Por favor, não me deixe careca. E depois disso eu apaguei. GG e Kelly ficaram muito perturbadas com a duração da cirurgia. A tarde chegava ao fim quando elas foram informadas de que havia sido levada para a sala de recuperação. Quando acordei, percebi que me sentia diferente. Havia novamente brilho em meu espírito e eu me sentia feliz. Até naquele ponto minhas emoções haviam se mantido relativamente mornas. Eu estivera observando o mundo, mas não enganjaria emocionalmente nele. Não de verdade havia perdido meu entusiasmo infantil desde a hemorragia. E era um alívio me sentir somente eu. Sabia que qualquer que fosse o futuro, eu poderia enfrentá-lo com alegria no coração. E estaria bem. Pouco tempo depois de despertar da cirurgia, descobri que um terço esquerdo da minha cabeça havia sido raspado.
uma cicatriz de 22 centímetros em forma de U. Se desenhava cerca de 6 centímetros à frente da minha orelha. Em 7 centímetros horizontalmente acima dela, a 7 centímetros abaixo e atrás dela, e era recoberta por um enorme pedaço de gaze. Quando percebi quanto a gentileza do bom médico ter deixado a metade direitinha da minha cabeça coberta de cabelo. No momento em que GG se aproximou da cama, ela explodiu. Diga alguma coisa. Seu maior medo, é claro, que era a cirurgia houvesse removido parte dos meus centros de linguagem, deixando-me muda. Consegui falar com ela numa voz muito fraca. Nós duas choramos. A cirurgia havia sido um absoluto sucesso. Depois da cirurgia, passei 5 dias no hospital, as primeiras 48 horas. Supliquei para que aplicassem bolsas de gelo sobre minha cabeça. Não sei porquê, mas tinha a sensação de que meu cérebro estava em chamas. Eu estou sentindo isso com a falta do Invega Sustena. Na casa, o Invega 30 350 mg. E o gelo aliviava a dor intensa e permitia dormir. Minha última noite no hospital foi a véspera do ano novo. No meio da noite, eu me sentei à janela sozinha e fiquei olhando as luzes do centro de Boston. Imaginava que o novo ano traria. Refletia sobre a nova ironia de minha experiência. Uma neurocientista que havia sido vítima de derrame. Celebrei a alegria que sentia as lições que havia aprendido. Achava-me toda tocada pela assombrosa realidade. Eu era uma sobrevivente a um derrame. Página 107. Tenho que tossir. Então, galera, esse vídeo ficou com 1 minuto e 17. E eu tô aqui muito feliz de ter podido fazer esse vídeo. Já vou postar hoje para vocês verem pela manhã. Fiz uma oração no curso de inglês que eu estou fazendo na igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo dos últimos dias, né? As missionárias são muito educadas lá. São 00 e 44. Quem tem 48 anos aí, responde aqui. O que você espera estar fazendo quando chegar aos 48 anos? E quem quer viver até 120 anos? Vamos usar a Balaf Nutrition? Nosso financiador? Assistam ao monólogo. Sigam o site sociedadedoamor.com.br, que é o site que a Ulia está explicada lá, que é a Universal Love Enterprise, empresa de amor universal. E apoiem a minha MEI, que é Manicores, 2 mãos com esses corações, que está depositada no NPI. Tem até que pagar a marca para renovar, entendeu? E fiquem de bem. Paz e bem, sigam na fé, na caridade, na esperança e no amor. A estrelinha tá lá, o patrônio tá lá, o painel tá lá. Vamos em frente, que o tempo é curto e a sapuca aí é grande. Como dizia um personagem de Zé Wilke. Beijo, mãezinha. Minha mãe preta. Nossa Senhora da Conceição Imaculada Aparecida. Valeu.